Ok, vamos abrir a Bíblia. Vamos abrir lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 21. Segundo livro de Samuel, capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 14. Segundo livro de Samuel, capítulo 21, desde o primeiro versículo até o versículo 14. Eu sei que não é muito comum a gente interpretar no Velho Testamento os atos, os feitos do Espírito Santo, porque fica muito mais clara essa teologia, essa ideia, quando a gente chega no Novo Testamento. Mas esse texto claramente revela a ação do Espírito Santo e como pessoas normais ou pessoas que têm responsabilidade, como elas podem se colocar nesse caminho de estar disponível ao Espírito para serem usados aqui na terra, para restaurarem a terra, para abençoarem a terra. Esse capítulo 21, ele é meio que enigmático, até porque cita histórias que não estão na Bíblia, mas está citando aqui como fatos que aconteceram, que a gente nem sequer sabia até ler esse texto. Vamos ler então do versículo 1 até o versículo 14. Eu vou pedir para você ler alternadamente comigo, então eu vou ler versículos ímpares e você então lê os versículos pares, por favor, com bastante atenção. Houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou ao Senhor e o Senhor lhe disse: há culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Perguntou Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que resgate eu vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Responderam ao rei: quanto ao homem que nos destruiu, eles estão falando de Saul, e procurou que fôssemos assolados sem que pudéssemos subsistir em limite algum de Israel. Você entendeu? Que narrativa estranha, não? Estão pedindo 7 pessoas para serem enforcadas. Versículo 7. Porém o rei poupou Mefibosete, que era filho de Jonatas, porque Davi tinha um pacto com Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mefibosete e outro, tá? Pode seguir. Como também e os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais se enforcaram, ou melhor, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. Caíram os 7 juntamente. Foram mortos nos dias da ceifa, nos primeiros dias, no princípio da ceifa da cevada. Foi dito a Davi o que fizera Rispa, a filha de Aiá,
e concubina de Saul. Dali, ele transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Eu vou ler esse finalzinho. Depois disto, depois de 7 homens serem enforcados, Deus se tornou favorável para com a terra. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, às vezes para nós é tão difícil entender a Tua palavra. Até porque a gente está há alguns milhares de anos distante dos fatos. Até porque, Senhor, a gente tem uma série de coisas da nossa cultura que impedem o nosso entender e o nosso inspirar por meio da Tua palavra. Eu te peço, ó Deus, que nos quebrante, que nos dê aqui um espírito de aprendiz, que me dê capacidade e suficiência para ensinar a Tua palavra. Faz claro, Senhor, o Teu caminho para nós, revela-te a nós, e isso eu te peço, Senhor Deus, no nome de Jesus, amém e amém. Eu vou começar, irmãos, falando bem brevemente essa mesma história, para que deixe claro para todos qual é a história. Depois de 3 anos consecutivos de fome sobre a terra, Davi foi perguntar a Deus: o que é que está acontecendo, Senhor? E Deus disse para Davi: existe culpa de sangue na terra. Davi entende o recado de Deus e procura os gibeonitas, porque os gibeonitas tinham sido massacrados por Saul. E quando ele procura os gibeonitas, ele fala: como é que a gente paga o resgate do que foi feito a vocês? A resposta dos gibeonitas é: a gente não quer ninguém morto da casa de Israel, e também a gente não quer nenhum resgate em dinheiro. Então Davi diz: o que é que a gente pode fazer? Eles falam: por favor, nos dê 7 filhos da família de Saul, os descendentes de Saul nos dê. E Davi não podia dar a Mefibosete, porque ele era filho de Jonatas. E no primeiro livro de Samuel, Davi e Jonatas tinham feito um acordo de que nenhum dos dois permitiria que seus descendentes fossem mortos, porque eles cuidariam dos seus descendentes caso o outro morresse. E Davi continuou cuidando de Mefibosete, inclusive Mefibosete se alimentava na mesa do rei. E Davi então não deixa que Mefibosete seja morto, o filho de Jonatas. Entretanto, os outros descendentes, os filhos de Aiá, que eram a concubina de Saul, e também os netos de Saul, filhos da filha de Saul, eles também são conduzidos para essa forca e são mortos. Depois disso, Davi toma a providência para pegar os ossos de Saul, de Jonatas, que tinham ficado em Jabes de Gileade, juntamente com os ossos daqueles 7 que foram enforcados, e eles finalmente descansam. Esses ossos são postos para descansar finalmente no território de Israel, especialmente nesse território da tribo de Benjamim, que era a tribo de Saul. Diz que depois desse processo todo, então Deus abençoou a terra. A terra voltou a ser beneficiada pelo Senhor, que em outras palavras quer dizer a seca acabou, começou a ter chuva e começou a ter prosperidade de novo na terra. Não é um texto bem enigmático, do tipo assim: como assim? Deus querendo que pessoas sejam mortas, Deus deixando a terra seca por causa de um pecado lá atrás. Deixa-me contar um pouquinho da história, do contexto maior, para que você comece a entender melhor esse texto.
400 anos antes desse episódio, quando Josué estava entrando na terra prometida, e tinha por ordenança de Deus que matasse todos os moradores da terra prometida, quando Josué está entrando, depois que ele passa por Jericó, depois que ele passa por Ai, então os moradores de Gibeão, os gibeonitas, por causa do temor que eles tinham ao povo de Israel, eles se disfarçam de transeuntes, de pessoas que estavam morando bem distante, e vão até Josué e se apresentam como sendo pessoas de uma terra muito distante, e dizem: olha, nós ouvimos falar da grandeza do Deus de Israel, nós ouvimos que vocês venceram os egípcios, nós ouvimos que vocês venceram Jericó e Ai, e agora nós estamos querendo ser servos de vocês, estamos nos apresentando para sermos servos. E então Josué faz um pacto com eles: tá bom, vocês vão nos servir, e a gente não vai matar vocês. Josué estava sendo enganado, ele mal sabia que aquele povo era um povo vizinho. A ordenança de Deus era que fossem mortos. Entretanto, Josué faz um acordo na presença de Deus. O acordo é: vocês não serão mortos, vocês serão preservados. E designa para eles uma responsabilidade. Os gibeonitas ficam responsáveis por cortar madeiras e abastecer os sacrifícios que eram feitos no tabernáculo. E não apenas isso, também eles eram responsáveis por transportar águas até o tabernáculo constantemente. Eles eram de fato servos e não tinham nenhum status na nação, e a responsabilidade deles era contínua para que nunca o fogo se apagasse lá no tabernáculo e nunca faltasse água para os sacerdotes, nem para os sacrifícios no tabernáculo. Então eles constantemente estavam trabalhando, e durante esses 400 anos esse povo viveu realmente em paz. Nunca teve nenhuma rebeldia, nunca teve nenhuma revolução, eles simplesmente se colocaram nessa disposição e seguiram adiante. Quando Saul está desesperado por causa do medo que ele tinha de que Davi usurpasse o trono dele, um medo infundado, porque não tinha razão nenhuma de ser. Quando Saul está nessa loucura, ele quer provar para a nação quão bom ele é, o quão digno de ser rei ele é, e ele resolve dizimar os gibeonitas, passando por cima daquele acordo que tinha sido feito na presença de Deus por Josué. Os gibeonitas não tinham armas, os gibeonitas não tinham absolutamente como se defender, e eles então foram massacrados. Se você procurar no texto da história de Saul, nos textos bíblicos, você não vai encontrar esse episódio. O fato é que esse episódio só é narrado aqui. O que aconteceu de Saul matar esse povo, esse massacre, só é contado aqui. E a gente só toma conta, só toma conhecimento disso, porque Deus traz a história à memória, Ele traz o que estava obscuro na história, Ele revela em um determinado momento. E Deus então vem e deixa a seca acontecer. A história é essa, é uma seca. E Davi, como sendo não apenas rei, mas sobretudo como sendo um homem que procura caminhar com Deus e discernir o tempo e a história e os eventos, ele procura discernir isso diante do Senhor. E ele pergunta para Deus: Senhor Deus, o que é que está acontecendo? Por que o Senhor não está nos abençoando? Por que essa seca está tomando conta desse território nacional? O que é que o Senhor está querendo dizer com isso? Só esse fato me faz pensar algumas coisas que são por demais importantes para mim. Primeira coisa que me faz pensar é que Davi era um homem que realmente acreditava que tempos e épocas, que benefícios, que providência, que sustento para a terra vinha de Deus. Diferente de outros reis que vieram depois de Davi, que acreditavam também em outras divindades, em outros espíritos, e faziam sacrifícios a Astarotes e a Baal. Davi acreditava unicamente no Deus verdadeiro. Davi sabia que só Deus era suficiente para deixar a terra ficar seca, ou para dar abundância à terra. Só Deus. Essa fé é muito simples, talvez possa ser muito mal interpretada, e às vezes é muito mal interpretada por nós, que queremos ter talvez uma fé um pouco mais sofisticada. Davi não interpreta que a seca, ela é fruto
de uma falta de infraestrutura, ou uma falta do reino, uma falta dos seus oficiais, ou de competência dos seus homens. Davi interpreta que o mau tempo instalado na nação era Deus. Era Deus. E eu queria pensar com você, quando nós passamos por maus tempos, e não me refiro ao Brasil, conquanto no Brasil estamos passando por um mau tempo, mas eu me refiro à questão bem pessoal, quando como família, quando como pessoa, nós estamos passando pelo mau tempo, o tempo da seca. Como nós definimos o mau tempo para nós? É por causa do governo humano? É por causa das ingerências humanas? Ou é por causa de Deus? O mau tempo que passamos pessoalmente, a secura que se instalou no nosso coração, nas nossas relações, na nossa casa, na nossa espiritualidade, na nossa igreja, a secura, você atribui ao quê? Quando você abre Apocalipse capítulo 5, você encontra Deus sentado num trono, segurando na sua mão um livro, todo selado com 7 selos. E um anjo muito forte no céu gritando: ninguém foi digno de abrir o livro, ninguém foi digno de abrir o livro. E João chora muito. E também os seres celestiais choram muito. Porque aquele livro selado era a história de todos nós. Era a história depois de Cristo. E aquela história está fechada na mão de Deus. Não pode ser narrada, não pode ser dita, não pode ser revelada. É uma história que não pode acontecer. E por isso João chora muito. E enquanto ele chora, de repente, o povo que está no céu começa a ver um leão que vem para abrir o livro. Ele levanta os olhos e vê um cordeiro como tendo sido morto, que vem para abrir o livro. E então ele descreve esse cordeiro. O cordeiro que é cantado por todos os seres celestiais como digno, digno aquele que foi morto e com o seu sangue comprou para Deus os que procedem de toda tribo, raça, povo, língua e nação, e para o nosso Deus os constituiu reino e sacerdotes que reinarão sobre a terra. Enquanto eles cantam, João está extasiado olhando para o cordeiro como tendo sido morto, e ele diz: esse cordeiro tinha 7 chifres. E ele descreve mais, que são os 7 Espíritos de Deus que percorrem a terra. E então o livro é aberto. E quando o livro é aberto, nós entramos no capítulo 6 de Apocalipse. E no capítulo 6, os selos que são tirados para que o livro seja aberto, começa a narrar a história da humanidade. E no 4º selo você encontra um selo que é um selo da fome. É o selo da falta de paz entre os homens. É o selo da injustiça. O 4º selo está lá sendo aberto pelo Cordeiro. E a narrativa que está lá em Apocalipse é que aquilo faz parte do Espírito de Deus que percorre a terra, fazendo os tempos e épocas acontecerem na terra, na história humana, na história da igreja, na história dos santos de Deus. Tanto é assim que você vai ver um dos selos falando que houve grande perseguição e houve grande morticínio, e que os santos começaram a clamar e dizer: será que o Senhor não pode abreviar o tempo, porque estamos todos morrendo? Aquilo era o Espírito de Deus percorrendo a história e fazendo a história acontecer. Talvez a gente não entenda, talvez para nós, para nossa fé tão elaborada, esse tipo de fé que é tão humanista, que a gente acredita que quem faz os tempos e as épocas é a mente humana, é a racionalização humana, ou mesmo os poderes desse mundo, os poderes econômicos, os poderes governamentais. Nós que temos essa mente tão elaborada, parece que nós não conseguimos acreditar na simplicidade do Evangelho.
E o que o Evangelho apresenta para nós em todas as épocas, em todas as Escrituras, é que quem governa o tempo e a época é o Espírito de Deus. E Davi, que não conhecia o Apocalipse, que ainda não conhecia a cruz, mas que tinha uma fé no Deus que governa o mar, o Deus que governa as cavernas, o Deus que governa os exércitos, o Deus que governa tudo o que há, sabia. Ele sabia que quando o tempo fechava e quando a história ficava difícil, ele poderia consultar a Deus e dizer: o que está acontecendo, Senhor? Isso me faz entender que a fé pode ser e será sempre simples quando Deus de fato está incluído em tudo que vivemos. Deus não é Deus apenas para o milagre do câncer, para o milagre do impossível, mas Deus é o Deus do cotidiano que faz a gente interpretar a nossa história particular no momento que a gente está vivendo. Esse texto então me faz pensar assim: primeiro, Davi tem uma fé muito simples. A fé que talvez nós perdemos por causa da nossa quantidade de leitura, por causa da quantidade de conjecturas, ou por causa da quantidade de informação que a gente vai tendo, e a gente então pensa nos candidatos, e pensa nos poderes humanos, e a gente pensa, e é tudo isso que a gente vai pensando, vai gerando na gente um descrédito em Deus, uma falta de fé em Deus, que não nos permite consultar a Deus. Com essa simplicidade de um menino pequeno que está conversando com seu pai adulto e dizendo: pai, é hoje que o senhor vai me levar para a escola? Pai, é hoje que a gente vai comer na McDonald's? Pai, é hoje? E o pai diz: não, filho, hoje não vai dar para ir para a McDonald's, porque hoje o papai está apertado, não tem dinheiro no final do mês. Ou então: não, filho, a gente não vai hoje para a escola, hoje é sábado, filho. Essa fé simples de um relacionamento pertinente, de alguém que crê que quem tem um governo, quem está dominando a história, é Deus. Não os homens, Deus. E eu contei a história de Apocalipse para que você entenda. Se está havendo escassez, talvez o texto de Apocalipse consiga revelar para nós por que Davi tinha essa fé simples. Porque para Davi, se está havendo escassez, se está havendo esse tipo de luta, a gente pode consultar o Senhor. E a gente pode falar: Deus, o que é que está acontecendo? E é incrível que Davi fala a respeito do que é pertinente para si, daquilo que ele tem responsabilidade. E essa é a segunda lição que eu penso a respeito de Davi nesse texto. É que, irmãos, o bom é a gente pensar sobre a nossa pequena realidade, em primeiro lugar. Porque não necessariamente o que está acontecendo no mundo todo, ou o que está acontecendo no Brasil todo, precisa estar acontecendo na nossa casa. Mas eu tenho visto, e tenho ouvido, e tenho assistido, e tenho muitas vezes dado gabinete a casais, e a lares, e a filhos, que estão em verdadeira crise matrimonial, crise relacional, por causa da escassez, por causa da falta, porque os recursos começaram a ficar poucos. E então começa a haver competição, briga, desentendimento, começa a haver agressões verbais, começa a haver crise. A crise relacional como fruto da escassez. Não necessariamente porque no Brasil existe uma crise financeira, uma crise, o que você queira chamar, porque a crise parece que está em todos os níveis. Não porque lá fora tem crise, a gente precisa estar com crise aqui dentro. Por isso, essa segunda lição de Davi me faz pensar sobre qual é a esfera da minha responsabilidade. Eu tenho uma esfera de responsabilidade que é, primeiro, a minha pequena casa, eu, minha esposa e meus 2 filhos. Está havendo seca aqui. Segundo, eu tenho uma pequena esfera um pouco maior, que sou eu
e a equipe pastoral da igreja. Está havendo seca aqui? O que é que está acontecendo, Senhor? Está havendo seca? Mas depois eu tenho uma outra pequena esfera, que é a esfera eu, os pastores e os presbíteros. Depois eu tenho uma outra pequena esfera, eu, os pastores, os presbíteros e os diáconos. E depois uma não tão pequena esfera, eu, os pastores, os presbíteros, os diáconos, os líderes da igreja. E depois uma esfera que para mim já é grande demais, que eu não dou conta, eu, minha família, os pastores, os presbíteros, os diáconos, os líderes e a igreja. Isso já me mata, mas eu não tenho mais nenhuma outra esfera, irmão. Nenhuma. Mas está havendo seca. Se está havendo seca, se está havendo mau tempo, por que não essa simplicidade de alguém que se ajoelha e fala: Deus, por que está acontecendo isso? E espera em Deus que Ele vai responder alguma coisa. Por que não? Porque é simples demais? Porque isso parece que a gente está na Idade Média, ou porque parece que a gente está na Antiguidade, quando os homens tinham esse tipo de fé em Deus? Tá, eu estou chamando você para uma coisa muito simples, eu diria até que nos dias de hoje, ridícula. Você fazer consultas a Deus e esperar que Deus as responda de verdade. O que eu quero dizer para você, irmão, é que Deus responde. E nem sempre as respostas de Deus serão as que a gente gostará mais, mas Ele vai responder para o nosso bem, porque Ele nos ama e porque Ele quer endireitar os nossos caminhos. A resposta de Deus para Davi foi a seguinte: a culpa de sangue em Israel. Ora, Davi não tinha feito nada para que houvesse culpa de sangue. Quem tinha feito era o seu antecessor, Saul. Entretanto, deixa eu me explicar uma coisa para que você entenda. Uma culpa de sangue só seria demovida, você pode ler isso em Levíticos capítulo 19 na Bíblia. Uma culpa de sangue só seria demovida se aquele que era o faltoso, aquele que assassinou alguém de forma irregular, de uma forma contrária às Escrituras, alguém que assassinou o outro, esse que é o assassino, fosse morto. Acontece que Saul já tinha morrido. Então, se ainda há culpa de sangue, o sucessor de Saul é quem deveria ser morto. E aqui que a história fica densa e caudalosa. É que quando Davi ouve de Deus a culpa de sangue em Israel, nesse momento Davi está dizendo: pode ser que o julgado, o condenado e o morto seja eu, porque o sucessor de Saul sou eu. E pode ser que Deus agora esteja dizendo: para que a terra volte a ter saúde, eu preciso ser morto. Esse é o contexto que talvez passe despercebido para nós, por causa da nossa ignorância a respeito das Escrituras como um todo. Mas Davi, quando consulta ao Senhor: Deus, o que faço? Há ou não problema? E Deus diz: há culpa de sangue. A resposta de Deus para Davi gera, ou deveria gerar em Davi, intranquilidade pessoal, do tipo assim: será que eu vou morrer? Então Davi chama os gibeonitas para conversar. Mas antes de falar sobre essa conversa com os gibeonitas, eu queria fazer uma pequena aplicação para nós, para a gente pensar. É que às vezes a resposta que a gente vai ter de Deus pode gerar esse tipo de desconforto. Do tipo assim: talvez você precise se humilhar. Talvez você precise assumir culpas. Talvez você precise assumir caminhos que foram descaminhos seus. Ou talvez outras pessoas, e agora está gerando isso dentro de casa. Talvez. Mas quando consulta-se o Senhor virá com resposta boa, com a resposta clara e com a resposta persuasiva, a fim de que o nosso bem aconteça. Mas aí, quando Davi reúne os gibeonitas, ele faz a pergunta de Davi é uma pergunta de alguém que está se colocando em risco, e isso torna o texto muito bonito. Davi diz: que resgate nós daremos, a nação vai dar,
para que vocês voltem a abençoar Israel. Os gibeonitas, irmãos, são escravos na terra. Os gibeonitas agora é uma minoria insignificante. Acontece que por causa dessa minoria insignificante, esses escravos, Deus está deixando de abençoar a terra, porque é a culpa de sangue. Então Davi pergunta para esse grupo de escravos que é insignificante na cultura geral. Ele pergunta assim: que resgate Israel deve dar a vocês para que a terra seja abençoada de novo? E a resposta dos gibeonitas poderia ser: nós queremos o seu sangue, Davi. Nós queremos que o sucessor de Saul pague a conta. E se eles dissessem isso, irmãos, era Davi que seria morto. Aqui mostra um tipo de caminho, de uma espiritualidade sadia, quando os homens, como eu e você, estamos realmente empenhados pelo Espírito de Deus, estamos empenhados no bem comum, em abençoar a nossa terra, em abençoar a nossa esfera, quando nós estamos prontos para sermos sacrificados em prol, em benefício do bem comum. Quando o nosso ego está pronto para ser morto e sacrificado para o bem da nossa própria casa, para o bem dos círculos de convivência. Quando eu e você não estamos disponíveis para o sacrifício pessoal, quando não estamos realmente disponíveis para perder e para sermos humilhados publicamente, a fim de que o benefício seja social, seja coletivo. Então, irmãos, nem adianta perguntar ao Senhor. Eu diria até que às vezes a gente não pergunta ao Senhor, porque a gente não quer ouvir a resposta, porque pode ser que a resposta seja para nós, seja denunciando a nossa vida, ou seja, gerando em nós um tipo de desconforto grande. Mas Davi não tem problema, ele fala lá qual é o resgate, qual é o pagamento que a gente faz para vocês abençoarem a terra de novo. Os gibeonitas falam: nós não queremos dinheiro. Isso deve ter feito Davi ainda mais temeroso, tipo assim: se eles não querem dinheiro, então vão querer o quê? Minha vida? Ele diz: nós também não queremos vida nenhuma de Israel. Quando eles dizem isso, então Davi deve fazer: ufa, pelo menos agora não vão querer nada comigo. Mas aí eles dizem: nós queremos os filhos de Saul, ou os descendentes mais próximos que tiver. Eu estava lendo sobre esse texto, alguns dos comentaristas falam: provavelmente houve uma negociação. Não está claro no texto, mas esse número 7 é tão preciso, que provavelmente houve uma negociação. Tanto que Davi consegue excluir Mefibosete, o filho de Jonatas, por causa do acordo que ele tinha feito anterior com Jonatas. E aqueles 7 homens que são mortos, eles estão pagando a conta do seu avô, do seu pai, Saul. Pagando a conta daquele tipo de arrogância de Saul, que pegou e pisou e esmagou gente muito simples, só para poder promover a imagem, só para poder se fazer grande na frente do Israel como um todo. E Davi diz para os gibeonitas: está certo. Por que Davi diz para os gibeonitas: está certo? Porque Davi quer se livrar desses filhos de Saul? Não. É porque esse era o resgate que a Bíblia diz que deveria ser dado. O resgate era: se foi morto alguém, se um parente seu foi morto, você tem direito, por resgate, de matar o assassino do seu filho, o assassino de alguém da sua parentela. E você mata e está livre do sangue. Isso em Levíticos, tá bom? Portanto, o que Deus está chamando à luz é a sua palavra. Está chamando ela para ser revelada, para ela ser praticada. E então o que acontece é que os 7 filhos são levados para a forca, os filhos de Saul, naturalmente, são levados para a forca, são mortos. E depois, por muito respeito, a concubina ou a ex-concubina de Saul passa um grande período, o período todo da ceifa,
até chegar à abertura do inverno, ela passa lá espantando os animais que ficam querendo comer aquelas carnes, as feras durante a noite, os urubus durante o dia. Ela simplesmente fica espantando os animais e aquela carne vai se perdendo. O texto diz que ela foi e fez para si uma espécie de cabana e ficou morando ali do lado daqueles corpos que estavam se degenerando, se destruindo naturalmente. Quando Davi ouve falar disso, com uma doçura no coração, ele diz: vamos trazer esses corpos para cá. Vamos trazer também Saul, vamos trazer também Jonatas para cá de volta, vamos sepultá-los, vamos dar dignidade a eles. Os traz de volta, os sepulta com dignidade. E então o texto diz para nós: Deus volta a abençoar a terra. Deus volta a abençoar a terra. Perceba, irmãos, como essa relação com Deus, ela é simples. Deus não quer de nós nenhum grande sacrifício, não quer de nós que a gente faça a nossa, o nosso bem-estar acontecer. Deus não quer que a gente seja protagonista da nossa própria dignidade, do nosso próprio conforto, do nosso próprio status. Deus não quer que a gente se eleve, que a gente produza alguma coisa. Mas Deus quer, e isso Ele pede, que nós confiemos nele de verdade. E nessa questão, na questão da subsistência, na questão da manutenção, na questão da provisão, na questão de ter ou não ter recursos, essa questão é uma questão que o bicho pega. E normalmente, quando essas coisas começam a ficar visíveis, é revelado o nosso ego. Onde está o nosso coração? É revelada a nossa, como brabos somos, altivos, arrogantes, o quanto a gente começa a esbravejar e gerar mal-estar e desconforto com todos. Justamente quando começa a haver escassez, quando começa a haver seca. Eu tenho visto acontecer aqui na igreja, pelos testemunhos e pelas conversas que eu tenho tido com tantas pessoas, que Deus tem usado esse momento de seca, esse momento de escassez, para trazer corações de volta ao temor simples do Senhor. Tem algumas pessoas daqui da igreja que tiveram perdas muito significativas com esse cenário nacional, mas elas resolveram ter esse tipo de coração simples. Quem governa é Deus. Quem faz o tempo acontecer na terra é o Espírito Santo de Deus. E por causa dessa simplicidade no coração, elas foram até Deus e disseram: Deus, o que é que está acontecendo? E se humilharam e colocaram-se diante do Senhor dizendo: o Senhor quer alguma reparação? O Senhor quer alguma coisa? Deixe-me dar um testemunho de uma das pessoas dessas, tantas que Deus tem usado aqui na igreja, para remodelar a vida, remodelar o coração. Uma delas, tendo perdido mais ou menos 75% da sua renda, falou assim: o que Deus me mostrou nesse tempo de seca, é que minha confiança, minha alegria, o meu coração estava nos bens materiais. E então, à medida que Ele foi tirando de mim, eu fui simplesmente chorando e lamentando e tendo crise, e a coisa foi ficando de mal a pior. Até que meu coração entendeu que eu tinha posto dinheiro e subsistência e recursos, eu tinha colocado isso na frente de Deus. E quando eu percebi isso, eu me envergonhei diante do Senhor e falei: Deus, me perdoe e tem misericórdia de mim. Uma semana depois, meu coração já estava feliz. Não tinha havido retorno de recursos, mas havia esperança, havia contentamento,
havia de novo satisfação, porque meu coração tinha rejeitado a postura equivocada de autopromoção, de autogoverno, de autoestabelecimento, de minha força, o meu braço, a minha competência é quem faz as coisas acontecerem. Quando nós estamos ouvendo durante esse mês que quem governa é o Espírito, você não pense, irmão, que o Espírito governa apenas por uma espécie de senso devocional, ou apenas por momentos devocionais, quando você estiver se sentindo assim, muito inspirado, muito cheio de amor por Deus, aí o Espírito Santo governa. O que estamos querendo dizer, estamos querendo que a igreja aprenda, estamos nós mesmos querendo aprender, é que Deus já tem um caminho para a história humana, é que Deus já tem um caminho para a sua história pessoal, dentro dessa história maior humana, que Deus já tem revelado lá no céu quais serão os nossos dias. E eu não estou falando de um pré-determinismo, mas eu estou falando de um Deus que governa. E que essa história, por mais que a gente tenha algum nível de liberdade para ir e vir, ou para fazer e deixar de fazer certas coisas, Deus vai continuar governando, pondo limites, como Ele põe limites no mar, pondo limites dentro da nossa capacidade, limites na nossa suficiência, vez por outra as condições são mudadas da nossa vida, simplesmente para Deus se revelar a nós como o Senhor da nossa história, para que voltemos a crer, para que o nosso coração tenha esperança de novo, para que essa fé simples, ela se estabeleça concretamente dentro de nós. Eu posso dizer para você que toda vez que nos humilhamos, toda vez que fazemos esse tipo de pergunta que Davi fez a Deus, Senhor, o que é que está acontecendo? E nos colocamos assim como servos, nos colocamos como pequenos, mesmo que a resposta de Deus seja uma denúncia para nós. Toda vez, irmãos, que nós temos o privilégio, a oportunidade de nos colocar diante de Deus assim, o resultado disso será contentamento para nós. E talvez o final do texto seja a realidade que a gente possa provar. Deus volte a abençoar a nossa terra. Eu posso lhes dizer, como testemunho pessoal, que eu tenho vivido, pela graça de Deus, num estado de graça. Não porque as coisas todas estejam bem, mas porque é a realidade, à medida que você se sujeita a Deus e diz, Deus, por que essas coisas estão assim? Como é que essas coisas estão assim? E Deus endireita as suas veredas, Deus endireita os seus caminhos, Deus endireita o seu coração. Deus quer conversar com você, Deus quer falar diretamente a você, Deus quer tratar diretamente com você, para o seu bem e por amor. Ele não fará isso como um Deus que é déspota, como alguém que não tem relação pessoal, mas como alguém que tem cuidado, que generosamente escolheu lhe amar. Posso lhe dizer que a consequência natural de alguém que vai lá e fala com Deus com sinceridade, se submete a Deus de todo o coração, o resultado é, Deus endireitará as veredas também, não só suas, mas de onde tiver responsabilidade sua. Deus vai endireitar a vereda da empresa que você trabalha, Deus vai endireitar a vereda da sua família, Deus vai endireitar a vereda de onde você estiver plantado, Deus endireitará essas veredas. Porque certamente Deus nos fez como bênçãos e abençoadores dessa terra. Essa promessa que foi dada a Abraão é uma promessa espiritual. Nós somos os melhores mecanismos de Deus para tornar essa terra uma terra abençoada. E talvez você me entenda muito mal, pensando que eu estou falando a respeito de recursos financeiros. Mas eu estou falando de um recurso muito maior, muito melhor do que recursos financeiros. Eu estou falando de uma fé viva em Deus, que produzida no seu coração faz você viver para além de qualquer finança, faz você viver muito mais brilhante do que qualquer ouro, faz você ter muito mais esperança do que qualquer noticiário que possa ser dado a você. Eu estou falando de um resgate do coração, que as pessoas que estão lá fora, as pessoas que estão dentro da nossa casa, na nossa convivência, muitas vezes estão precisando dessa coisa tão simples, um resgate de alma, um resgate de coração.
e não um alento temporário, mas uma coisa que torna a gente vivo, cheio de alegria, cheio de boas expectativas a respeito do tempo presente e pensando que o tempo futuro será melhor, porque Deus é bom e Ele está guardando a gente para uma bênção que Ele tem para nós. Eu posso esperar e eu posso crer. Deus até aqui tem endireitado todos os meus caminhos. E certamente Ele endireitará todos os demais caminhos, por causa da fidelidade dEle, por causa da sua misericórdia e benevolência para comigo. Mas tem uma coisa que Ele está ensinando a mim, e acredito está ensinando à igreja. Durante esse ano todo, o tema é Deus governa. Nós estamos agora mais próximos da eleição presidencial, da eleição de uma série de pessoas que vão ocupar cargos públicos na nação. E você não precisa e não deve pôr a esperança em nome nenhum. Quando eu preguei isso outro dia aqui de manhã, uma irmã muito abençoada me abraçou e falou assim: ô pastor, o senhor precisa votar em fulano. Desse jeito que o senhor está pregando, o senhor está pregando contra fulano. Eu falei: estou pregando contra ninguém. Mas eu entendo, minha irmã, eu lhe amo. E você pode votar em fulano. Mas eu não preciso confiar nem em fulano, nem em beltrano, nem em cicrano. Eu já tenho um Deus que resolve a minha vida. Eu já tenho um Deus que me dá paz, que me dá benesses, que providencia a vida para mim. Eu tenho um Deus que me deixa tranquilo, que me faz dormir sossegado. Eu tenho um Deus que tem o controle de cada fôlego que eu respiro. Eu não preciso. Isso não quer dizer que eu possa ir para as urnas e votar em qualquer um. Tem qualidades bíblicas. Eu posso ir para a urna com uma série de considerações. Por exemplo, o cara tem ficha limpa. É alguém que está em algum engodo, alguma lista dessas de que está sendo investigado por causa de falcatruas. Se é, eu não voto porque eu sou cristão. Não é por causa de ideologia política. Mas é porque eu não quero continuar votando na corrupção. Entretanto, mesmo que eu vote numa pessoa que tem a ficha toda limpa, que tem uma vida pública exemplar, mesmo que eu vote na pessoa que talvez seja a pessoa melhor referência de índole, de moral, de estética, de ética, de comprometimento nacional, de uma história ilibada, por mais que seja ou não seja essa pessoa, pouco importa, ela não vai mudar os meus dias. Os meus dias foram escritos pelo Cordeiro que foi morto. Os meus dias estão sendo lidos no céu. Os anjos estão contemplando os meus dias. E eu estou vivendo e experimentando na força e no fôlego, no poder do Espírito Santo que Ele fez habitar em mim. Por isso, não temerei. Ainda que um exército se levante, não temerei. E ainda que venha perseguição religiosa, e ainda que essa nação seja totalmente entregue ao maligno, não temerei. Grande é a força do Espírito e o poder do alto que está sobre mim. Chamo você, irmão, no nome de Jesus, a concentrar o seu fôlego, o seu apetite, colocar o seu interior numa fé muito simples, mas muito simples, que diz respeito às suas esferas de convivência, às suas esferas de responsabilidade, onde Deus pode lhe usar como benefício e como abençoador para a terra. Eu chamo você para ser um missionário de Deus. Eu chamo você para efetivamente abençoar a sua nação, com uma fé muito simples. Deus, que tempo é esse que teu Espírito está fazendo eu viver aqui, agora? Como pode ser modificado isso, Deus? Como isso pode ser restaurado? Eu preciso ser morto, Senhor. Eu preciso ser sacrificado. Eu preciso me humilhar. Eu preciso pedir perdão. Eu preciso reparar o dano a alguém. Senhor, se eu preciso, então amém. Estou aqui para fazer isso. Quero chamar você para isso, irmão.
E se tem alguma coisa que faça sentido para mim como missão ou como missões, é a gente abençoar a terra toda. O lugar que eu estou plantado, eu já falei quais são as minhas esferas. Primeiro a minha casa, depois os pastores, depois os presbíteros, depois os líderes, depois a igreja. Sou eu que estou impedindo alguma coisa, Senhor? Tem culpa de sangue? Então, Senhor, se é, mesmo que seja para eu perder, mesmo que seja para eu sair, mesmo que seja para eu sofrer, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eu quero ver minha família sendo abençoada pelo Senhor. Eu quero ver os pastores dessa igreja sendo abençoados pelo Senhor. Eu quero ver os presbíteros dessa igreja sendo abençoados pelo Senhor. Os diáconos dessa igreja sendo abençoados pelo Senhor. Eu quero ver os líderes dessa igreja sendo abençoados pelo Senhor. Eu quero ver você que frequenta, que é membro dessa igreja, sendo abençoado pelo Senhor. Eu estou atrapalhando, Deus. A culpa de sangue, alguma coisa que precisa ser reparada, Senhor, eis-me aqui. Se eu precisar ser envergonhado, amém, Senhor. Mas, Senhor, restaura. Senhor, abençoa. Senhor, faz novo caminho. Quero chamar você para isso, irmão. Para essa coisa muito simples. Uma vida muito pequena, no sentido de que você pode simplesmente se entregar. Só essa disposição. Como Davi foi e perguntou a Deus: Senhor, o que é que está acontecendo? Deus falou: a culpa de sangue. Então ele se dispõe até mesmo para ser morto, se isso fosse o necessário. Vamos orar. Talvez você possa orar comigo. Eu queria orar. Se for seu caso, se você quiser, fique de pé. Se você quiser, você pode se ajoelhar onde você estiver. Mas se você quer orar comigo, eu queria que você de alguma maneira se manifestasse. Ou ficasse de pé, ou ficasse de joelho. Mas fique aí do jeito que for seu lugar. Eu queria orar com você, caso você também tope, junto comigo, fazer essa oração ao Senhor. Uma oração muito séria, muito comprometida. Uma oração de alguém que está se colocando mesmo disponível para Deus usar, para Deus transformar, para Deus abençoar. Se for seu caso, ou fique de pé, irmão, ou fique de joelho, onde você estiver. Meus irmãos, está acontecendo alguma coisa que eu não posso nem consigo explicar. Mas meus olhos estão fechados. Eu não vi se alguém se ajoelhou, se alguém se levantou. Mas eu posso dizer, com plena certeza no meu coração, que Deus está insistindo com algumas pessoas aqui nesse lugar. E a insistência do Senhor é para que você assuma. Você assuma. Eu gostaria de já começar a orar, mas o Espírito tem me incomodado aqui, dizendo: assuma, assuma. Irmão e irmã, quem for, eu não estou olhando, não sei quem é.
mas eu posso afirmar isso com toda a convicção do meu coração. Assuma. Assuma. Deus, eu sei, Senhor, que do começo ao fim, só mesmo Teu Espírito que nos convence, que nos muda e que nos usa. E o que estamos aqui falando, Senhor Deus, é por instrumentalidade Tua, por isso nós nos colocamos aqui agora como instrumentos Teus. Usa-me, Senhor, para a Tua glória. Ó Deus, Senhor Deus, Tu sabes os caminhos que estamos vivendo e sabes muito bem como o nosso coração tem sido. E se há secura, Deus, se há no nosso coração desentendimento, descontentamento, estamos duros, rígidos, secos, eu queria pedir ao Senhor que mostrasse para nós onde nos perdemos, onde deixamos, qual foi, Senhor, mesmo que seja há muito tempo atrás, qual foi o episódio, qual foi o momento que simplesmente a gente perdeu a alma, perdeu a alegria, perdeu o fôlego, perdeu a motivação, perdeu a devoção. Talvez quando a gente ainda era criança, talvez foi alguma coisa com os nossos pais. Talvez, Senhor, foi um momento traumático na nossa vida de fé. Ó Pai, eu te peço que reveles, por favor, dentro do coração, reveles aos teus filhos, a cada um de nós, revela-te, trazendo para nós um novo entendimento, um novo discernimento, Pai. Mas também te peço, Senhor, que nos aqueça o coração. Aqueça-nos de tal maneira que a gente possa falar contigo como Davi falou, nos dispormos a sermos bênçãos, a repararmos caminhos, a restaurarmos caminhos, a refazermos caminhos no nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a amar, a abençoar, a acolher, a tratar. Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor. Tenha misericórdia de nós e dá-nos um novo tempo, Pai. Ah, Senhor, Tu sabes quais são as providências que precisaremos tomar. E eu peço, então, que tomes pela mão cada um de nós e nos guie na direção da reparação, na direção do retorno, na direção do benefício, para que a terra seja de novo abençoada, Deus. Ajuda-nos, ó Deus. Levanta-nos, ó Deus. Instrui-nos, ó Deus. Ó Senhor, como precisamos de Ti, Santo Espírito. Venha sobre nós e nos abençoe em tudo para a Tua glória. No nome de Jesus. Amém e amém.